Evangelho de João, capítulo 8. E cada um voltou para sua casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. De novo, Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é válido. Jesus respondeu-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. E está escrito na vossa lei, que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Diziam-lhe então: Onde está teu pai? Jesus respondeu: Não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu pai. Essas palavras ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Jesus disse-lhes ainda: Eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam então os judeus: Por acaso irá ele matar-se? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis vir? Ele, porém, lhes dizia: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então: Quem és tu? Jesus lhes disse: O que vos digo desde o começo? Tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada.
Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer: tornar-vos-eis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: Não nascemos da prostituição. Temos um só pai, Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus lhe responderam: Não dizíamos, com razão, que és samaritano e tens demônio? Respondeu Jesus: Eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, e vós procurais me desonrar. Não procuro a minha glória. Há quem a procure e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: Agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também. Mas tu dizes: Se alguém guardar minha palavra, jamais proverá a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretendes ser? Jesus respondeu: Se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis: É nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse: Não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Evangelho de João, capítulo 9. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego?
Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que neles sejam manifestadas as obras de Deus. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Os vizinhos, então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: Não é esse que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam: É ele. Diziam outros: Não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como se abriram teus olhos? Respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, aplicou-ma nos olhos e me disse: Vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e recobrei a vista. Disseram-lhe: Onde está ele? Disse: Não sei. Conduziram o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhes: Ele aplicou-me lama nos olhos. Lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia cisão entre eles. De novo disseram ao cego: Que dizes de quem te abriu os olhos? Respondeu: É profeta. Os judeus não creram que ele fora cego, enquanto não chamaram os pais do que recuperara a vista. E perguntaram-lhes: Este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? Seus pais então responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora ele vê, não o sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Interrogai-o. Ele tem idade, ele mesmo se explicará. Seus pais assim disseram por medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado que, se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: Ele já tem idade, interrogai-o. Chamaram então a segunda vez o homem que fora cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Disseram-lhe então: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse e não ouvistes? Por que quereis ouvir novamente? Porque por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Injuriaram-no e disseram: Tu sim és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é e, no entanto, abriu-me os olhos? Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer. Responderam-lhe: Tu nasceste todo em pecados e nos ensinas? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele:
Quem é, Senhor, para que eu creia, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: Tu o vês, é quem fala contigo. Exclamou ele: Creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. Então disse Jesus: Para um discernimento e que vim a este mundo, para os que não veem, vejam, e os que não veem, tornem-se cegos. Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas dizeis: Nós vemos, vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Evangelho de João, capítulo 10. Em verdade vos digo: quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. E elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou esta parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo se arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Houve novamente uma cisão entre os judeus, por causa dessas palavras. Muitos diziam: ele tem um demônio, está delirando. Por que o escutais? Outros diziam: não são de endemoniado essas palavras. Porventura o demônio pode abrir os olhos de um cego? Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo, sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: já vô-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai,
que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse: Eu vos mostrei inúmeras boas obras, vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: Não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque, sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito em vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Se ele chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis: blasfemas, porque disse: Sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia anteriormente batizado, e aí permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam: João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse sobre ele era verdade, e muitos aí creram nele. Palavra da salvação. Evangelho de João, capítulo 11. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ali ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria, para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia.
Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Está, ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Esta, ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para aí chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostrou-se a seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado, e perguntou: Onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns deles disseram: Esse que abriu os olhos do cego, não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. Disse-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e as mãos enfaixados, e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não só pela nação, mas também para congregar na unidade de todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram do campo a Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Eles procuravam Jesus e, estando no templo, diziam entre si: Que pensais? Virá ele à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado: se alguém soubesse onde ele estava, o indicasse, para que o prendessem. Palavra da salvação. Evangelho de João, capítulo 12.
6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Disse então Jesus: deixa-a, ela conservará esse perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois, por causa dele, muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e o Rei de Israel. Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele, como está escrito: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei, montado num jumentinho. Os discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito e que tinham sido realizadas. A multidão, que estava com ele quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, dava testemunho. E por isso a multidão saiu ao seu encontro. Soubera que ele havia feito esse sinal. Os fariseus então disseram uns aos outros: vede, nada conseguis, todos vão atrás dele. Havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Eles aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe vem a André e lhe diz. André e Filipe o dizem a Jesus. Jesus lhes respondeu: é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me, e onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está agora conturbada. Que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: eu o glorificarei eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo falou-lhe. Jesus respondeu: essa voz não ressoou para mim, mas para vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Assim falava para indicar de que morte deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: sabemos, pela lei, que o Cristo permanecerá para sempre. Como dizes
é preciso que o Filho do Homem seja elevado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus lhes disse: Por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Após ter dito isso, Jesus retirou-se e se ocultou deles. Apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, não creram nele, a fim de se cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías: Senhor, quem creu em vós em nossa palavra? E o braço do Senhor, a quem foi revelado? Não podiam crer, porque disse ainda Isaías: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não compreenda, e não se convertam e eu não os cure. Isaías disse essas palavras porque contemplou a sua glória e falou a respeito dele. Contudo, muitos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Jesus clamou: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu, a luz, vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras tem seu juiz. A palavra que proferi é o que o julgará no último dia. Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. O que digo, portanto, eu o digo, como o Pai me disse. Palavra da salvação. Evangelho de João, capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhes Jesus: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia, com efeito, quem o entregaria. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés,
também deveis lavar-vos os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos digo: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós. Eu conheço o que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se, sem saber de quem falava. Estava à mesa ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão que umedecerei ao molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que ele dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vô-lo digo. Para onde vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Simão Pedro lhe disse: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não podes seguir-me agora onde vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro lhe disse: por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Jesus lhe responde: darás a vida por mim? Em verdade te digo: o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Palavra da salvação. Evangelho de João, capítulo 14. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for, e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai.
Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diz-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia, compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse, estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe nem se intimide vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse. Vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Já não conversarei muito convosco, pois o príncipe deste mundo vem. Contra mim, ele nada pode, mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, saiamos daqui. Palavra da salvação.